qualquer pessoa no país. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Giro Mundial, o primeiro deste ano de 2026, o primeiro de muitos. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirmou nesta sexta-feira que o ministro Alexandre de Moraes fez uma ameaça escrita de próprio punho à jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo. O deputado divulgou essa informação. A declaração surge no contexto das reportagens de Malu Gaspar sobre supostas intervenções de Moraes junto ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em favor do Banco Master, cujo escritório da esposa do ministro tem contrato milionário. Moraes negou pressão e emitiu nota oficial contestando as reportagens, mas circulou nas redes sociais uma suposta carta aberta com ameaças de processos por calúnia e difamação endereçada à jornalista. E o ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, teve prisão preventiva decretada por Alexandre de Moraes nesta sexta-feira e foi detido pela PF em Ponta Grossa, no Paraná. O estopim foi uma denúncia do coronel da Reserva da Aeronáutica, Ricardo Wagner Roquette, que enviou um e-mail ao gabinete do ministro no dia 29 de dezembro, dedurando o acesso ao perfil dele no LinkedIn pela conta de Martins. E agora no internacional, 2 ataques com mísseis russos atingiram um prédio de vários andares em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, nesta sexta-feira, dia 2 de janeiro, ferindo pelo menos 15 pessoas. Foi o que disse o governador regional Oleh Sonierubov no Telegram. Ao inspecionar o local, o prefeito de Kharkiv, Igor afirmou que não havia nenhum objeto militar na área. A moradora local, Lyudmila Ishenko, de 61 anos, correu para verificar o apartamento dela, que havia comprado um ano antes e começado a reformar. Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu o estado de Guerrero, no México, interrompendo a coletiva de imprensa matinal da presidente Cláudia Sheinbaum na cidade do México e provocando evacuações às pressas. O terremoto, com epicentro próximo a Rancho Viejo, fez com que os prédios balançassem e levou moradores e pacientes a saírem às ruas enquanto alarmes sísmicos soavam por toda a capital. O terremoto reacendeu os temores em um país frequentemente atingido por atividades sísmicas. O México está situado sobre diversas falhas geológicas e as lembranças de terremotos passados permanecem vivas entre a população. E o presidente ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, mudou o tom e tentou se reaproximar dos Estados Unidos ao sinalizar abertura para negociações com Donald Trump, oferecendo cooperação no combate ao narcotráfico e acesso facilitado ao petróleo venezuelano para empresas americanas. A fala, exibida na TV estatal, soa menos como gesto de força e mais como movimento defensivo diante do isolamento internacional, da pressão econômica e do reforço militar dos Estados Unidos no Caribe. Ao se apresentar como governo amigo e negar ligações com o crime, Nicolás Maduro busca recuperar legitimidade externa e aliviar sanções, apostando no interesse estratégico dos Estados Unidos em energia e segurança. Um ataque aéreo da coalizão liderada pela Arábia Saudita atingiu o porto de Mukalla, na província iemenita de Hadhramaut, durante a madrugada, causando danos graves a prédios residenciais próximos e pânico entre moradores. A coalizão afirmou que o alvo eram armas e veículos militares descarregados por navios não autorizados, em violação às resoluções da ONU, e disse ter seguido o direito internacional humanitário. Moradores, porém, relataram explosões intensas, destruição de casas e forte impacto psicológico, especialmente em crianças e idosos.
O ataque acontece em meio à escalada militar na região, marcada por tensões entre o governo iemenita, apoiado pelos sauditas, e o Conselho de Transição do Sul, enquanto civis foram orientados a evacuar a área portuária. Mulheres choravam enquanto o corpo de uma vítima era levado para sua residência na cidade indiana de Indore, nesta sexta-feira, 2 de janeiro. Ele era uma das, pelo menos, 9 pessoas que morreram após um surto de diarreia que as autoridades ligaram à água potável contaminada. E Kailash Viajvargia, um parlamentar, disse que 9 pessoas morreram em Indore. Além dos 9 óbitos, cerca de 200 pessoas ficaram hospitalizadas devido à contaminação. Shervan Verna, o oficial administrativo do distrito, disse que as autoridades mobilizaram equipes de médicos para realizar triagens de porta em porta e estão distribuindo pastilhas de cloro para ajudar a purificar a água. Indore, no estado de Madhya Pradesh, foi eleita a cidade mais limpa da Índia e lidera o ranking nacional de limpeza há 8 anos consecutivos. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Legal, já estamos de volta com o segundo segmento desse Giro Mundial. A Tesla perdeu o posto de maior fabricante mundial de veículos elétricos para a chinesa BYD, após registrar queda nas vendas pelo segundo ano consecutivo. Enquanto o mercado global de elétricos cresceu 28%, a BYD avançou com força, especialmente na Europa, e superou a rival americana pela primeira vez em vendas anuais. A Tesla enfrenta pressão crescente da concorrência chinesa e europeia, como Volkswagen e BMW, além do impacto do fim dos incentivos fiscais nos Estados Unidos e do desgaste de imagem ligado às posições políticas do CEO Elon Musk. Em 2025, a empresa entregou 1,64 milhão de veículos, abaixo do ano anterior. Já a BYD alcançou vendas recordes fora da China, com cerca de 1 milhão de veículos, um salto expressivo em relação a 2024, e projeta expansão ainda maior em 2026. O cenário levanta dúvidas sobre a capacidade da Tesla de estabilizar o seu negócio automotivo, mesmo com investimentos em tecnologias futuras como robótica e veículos autônomos. A filha do líder norte-coreano Kim Jong-un, Ju Ai, acompanhou seus pais em sua primeira visita pública ao mausoléu de Kim Il-sung para prestar homenagem aos antigos líderes. Foi o que informou a emissora estatal KRT nesta sexta-feira. Nos últimos 3 anos, Ju Ai tem aparecido com cada vez mais frequência na mídia estatal, alimentando especulações de analistas e da Agência de Inteligência da Coreia do Sul de que ela possa estar na linha de sucessão para se tornar a líder da 4ª geração do país. Kim também estava acompanhado de sua esposa, Ri Sol-ju, e de altos funcionários na visita de quinta-feira, 1º de janeiro, com Ju Ai entre os seus pais no salão principal do Palácio do Sol de Kim Il-sung, conforme mostram fotografias divulgadas pela KRT. Kim Jong-ai, que acredita-se ter nascido no início da década de 2010, participou das comemorações do Ano Novo deste ano, segundo a mídia estatal, na quinta-feira. As ações europeias atingiram um novo recorde histórico nesta sexta-feira, 2 de janeiro, na primeira sessão de negociação de 2026, dando continuidade aos ganhos expressivos do ano anterior,
com as ações do setor de defesa liderando o movimento. Às 9 horas e 42 minutos, GMT, o índice pan-europeu Stock 600 subiu 0,6% para 596,94, pairando próximo da marca simbólica de 600 pontos, com o retorno dos investidores das comemorações de Ano Novo. O índice caminhava para o seu terceiro ganho semanal consecutivo. O índice de referência europeu encerrou 2025 com seu melhor desempenho desde 2021, impulsionado pela queda das taxas de juros, pelo estímulo fiscal da Alemanha e também pela redução do investimento em empresas de tecnologia americanas com altas avaliações. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Legal, e agora vamos falar um pouquinho de esportes, de futebol. O ex-lateral Roberto Carlos, brasileiro, recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde estava internado desde 29 de dezembro, depois de passar por uma cirurgia de emergência no coração. Roberto Carlos fez questão de tranquilizar fãs e amigos ao esclarecer que o procedimento não foi causado por um ataque cardíaco. Não, mas sim parte de um acompanhamento médico preventivo. Segundo ele, a cirurgia aconteceu conforme o previsto e sua recuperação segue de forma positiva. Ídolo do futebol mundial, Roberto Carlos vestiu a camisa da seleção brasileira em 125 partidas e marcou época como um dos grandes nomes da equipe campeã da Copa do Mundo de 2002. Reconhecido pela força física, pelos chutes potentes e pela longa trajetória em clubes como o Real Madrid. E o técnico do Barcelona, Hansi Flick, afirmou que espera um 2026 com menos problemas físicos para o elenco, após uma temporada marcada por várias lesões. Em coletiva antes do clássico contra o Espanhol, ele confirmou o retorno aos treinos de Lamine Yamal e Dani Olmo, dois nomes importantes da equipe. O duelo deste sábado será cercado de muita tensão. O Espanhol proibiu torcedores do Barcelona de usarem a camisa do rival, reforçou a segurança no estádio RCDE e instalou redes atrás dos gols. O clima é ainda mais sensível por causa do goleiro Johan Garcia, que enfrentará o seu ex-clube pela primeira vez após se transferir para o Barça. Flick pediu foco total no próprio time e evitou alimentar rivalidades fora de campo. Ele também admitiu a possibilidade de buscar um reforço defensivo na janela de janeiro. Arsenal e Manchester City são os dois times que têm chances reais de vencer a Premier League nesta temporada. Foi o que afirmou o técnico do Liverpool, Arne Slot. O Liverpool, atual campeão, perdeu ainda mais terreno para o líder Arsenal nesta semana, cedendo pontos em casa contra o recém-promovido Leeds, em um empate sem gols. Isso os deixa 12 pontos atrás do Arsenal, com metade da temporada já disputada, e Slot pareceu minimizar as chances do Liverpool de alcançar o Liverpool ou o Manchester City, ao falar antes da visita de sua equipe ao Fulham no domingo. Já o Chelsea vive um momento de transição após a saída inesperada de Enzo Maresca no ano novo. Em meio ao que chamou de 24 horas loucas, o técnico interino Callum McFarlane afirmou que o elenco segue focado, motivado e confiante no projeto do clube, especialmente no trabalho de formação e nas oportunidades dadas aos jovens da base. Promovido do time sub-21, McFarlane descreveu o clima nos treinos como intenso e positivo.
A estreia do treinador acontece em um cenário bem difícil. O Chelsea enfrenta o Manchester City de Pep Guardiola no domingo, fora de casa. Os Blues não vencem o City desde a final da Champions em 2021 e acumulam uma sequência negativa no confronto. Atualmente, o Chelsea ocupa a 5ª colocação na Premier League, 11 pontos atrás do City. E o Sudão enfrenta o Senegal nas oitavas de final da Copa Africana de Nações, carregando um forte simbolismo além do futebol. O técnico Kwesi Appiah disse que uma vitória inesperada pode ajudar a reduzir as hostilidades e trazer esperanças de paz a um país devastado pela guerra. Vivendo no exílio, a seleção sudanesa conseguiu uma classificação histórica para a fase eliminatória, algo raro desde o título continental de 1970. Sem poder jogar em casa há 3 anos, o time e seus clubes atuam fora do país, enfrentando enormes dificuldades logísticas e emocionais. Apesar disso, o elenco segue unido e motivado. E o revezamento da tocha olímpica marcou o início de um ano novo, deixando a região de Puglia e seguindo para Molise e a cidade de Campobasso. A tocha foi levada para o icônico Castel del Monte, em seu percurso pelo sul da Itália. Após ter sido acesa no mês passado na antiga Olímpia, o berço grego dos Jogos da Antiguidade, e entregue aos organizadores italianos dos Jogos no início de dezembro, a tocha partiu do histórico estádio dei Marmi, em Roma, no dia 6 de dezembro. O revezamento percorrerá cerca de 12 mil quilômetros, passando por todas as 110 províncias italianas e mais de 300 municípios, como preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, que serão co-organizados por Milão e pela instância de esqui de Cortina d'Ampezzo, nos Dolomitas, e decorrerão de 6 a 22 de fevereiro, com os Jogos Paralímpicos começando logo em seguida, em março. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Beleza, já estamos de volta com o 4º e último bloco desse Giro Mundial. Olha só que imagem linda! A Grã-Bretanha registrou em 2025 o ano mais quente e ensolarado de sua história, superando o recorde anterior de 2022, segundo o Serviço Meteorológico Nacional. A temperatura média anual chegou a 10,09 graus Celsius, tornando este apenas o segundo ano desde 1884 em que a média ultrapassou a marca dos 10 graus Celsius. O Met Office destacou que 4 dos últimos 5 anos estão entre os mais quentes já registrados, evidenciando a aceleração das mudanças climáticas. Especialistas afirmam que o aquecimento global, causado pela ação humana, já impacta diretamente o clima do Reino Unido. Todos os 10 anos mais quentes aconteceram nas últimas 2 décadas e o país bateu recordes 6 vezes desde 2000. Que beleza, hein? Ainda falando de clima na Europa. Estradas que dão acesso a centenas de vilarejos e áreas rurais foram fechadas em províncias do leste da Turquia nesta sexta-feira, 2 de janeiro, devido à forte nevasca que atingiu a região nos últimos dias. A agência de notícias estatal Anadolu informou que 625 estradas rurais foram fechadas na província de Van, 368 em Mus, 298 em Tunceli e 49 em Şirt, além de centenas de outras em províncias vizinhas.
Vídeos mostraram veículos de remoção de neve e outros funcionários da cidade se esforçando para limpar a neve das estradas da vila, bem como dos centros urbanos. E uma tempestade atingiu o sul da Califórnia na quinta-feira, 1º de janeiro, primeiro dia do ano, provocando alertas de inundação para milhões de pessoas e deixando mais de 3 mil clientes sem energia elétrica em Los Angeles. Foi o que afirmou a mídia americana. Foram relatadas interrupções localizadas em Sherman Oaks, Vermont e Slauson, Highland Park e Los Feliz, de acordo com o Departamento de Água e Energia de Los Angeles, que afirmou que o sistema permaneceu estável no geral. As autoridades alertaram para o risco de deslizamentos de terra e enchentes repentinas devido à continuidade das chuvas nos condados de Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino e Ventura. Uou! Um grande incêndio devastou uma igreja histórica em Amsterdã nas primeiras horas do dia de Ano Novo, destruindo grande parte da igreja do século XIX e causando o desabamento de sua imponente torre. A igreja neogótica Vondelkerk, perto do Parque Central Vondelkerk, foi destruída pelo incêndio que começou pouco depois da meia-noite. A polícia e o Corpo de Bombeiros de Amsterdã disseram que estão investigando o caso e ainda não se pronunciaram sobre a causa do incêndio na igreja, construída em 1872. Uma tragédia muito grande para nós fiéis. A atriz e enviada humanitária Angelina Jolie visitou a passagem de Rafah, na fronteira entre o Egito e Gaza, e um hospital em Arish, que atende palestinos transferidos do enclave. A visita aconteceu em um momento de incerteza sobre o avanço da segunda fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O acordo firmado após anos de confronto prevê uma nova etapa que incluiria a possível presença de forças internacionais de paz. No entanto, Israel e Hamas trocam acusações de violações do cessar-fogo e ainda não chegaram a um consenso sobre pontos centrais, como, por exemplo, o desarmamento do grupo palestino e a retirada de tropas israelenses. Enquanto Hamas reafirma sua posição e mantém controle em partes de Gaza, Israel afirma que poderá retomar ações militares caso não haja avanços.